Bom dia, meus irmãos e amigos que acompanham nosso canal do YouTube, canal da Igreja Batista Independente Bonfim Paulista. Estamos trabalhando para glorificar o Senhor Jesus Cristo aqui no distrito de Bonfim Paulista e sermos um canal de luz para as pessoas, propagando a palavra de Deus em sua verdade, e também sermos sal, de forma a mostrarmos que o cristão é alguém não contaminado pelas corrupções do mundo. Dando continuidade ao nosso estudo de Tiago, hoje começando o capítulo 4, uma mensagem muito importante para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E minha oração já foi que o Espírito Santo convença você de que ser cristão é ser amigo de Deus e não amigo do mundo. Então, meus irmãos, o título dessa mensagem, meus irmãos e amigos, que nos ouvem, é Meu Amigo. Quem é seu amigo? O texto de Tiago, capítulo 4, de 1 a 10, nos apresenta dois personagens de quem nós podemos ser amigos, ou de Deus ou do diabo. Quem é seu amigo? Não dá para ser amigo dos dois. Quem é seu amigo? De quem você é amigo? E nós vamos ver como Tiago, inspirado por Deus, nos demonstra isso. Na última mensagem, terminando o capítulo 3, nós já vimos que há dois tipos de sabedoria. A sabedoria que eu chamei de celestial, a que vem dos céus, de Deus, que vem do alto, e a sabedoria mundial, deste mundo, terrena, humana, diabólica, E nós vimos que nós temos que tomar a decisão de buscar a sabedoria de Deus para glorificar o Senhor Jesus Cristo, enquanto aqui nesta vida peregrinarmos. Hoje eu estou pregando que todo ser humano se relaciona de alguma forma com este mundo. Quais tipos de relacionamentos existem entre o ser humano e o mundo? Ou do ser humano com o mundo? Hoje aprenderemos 3 maneiras que o homem pode se relacionar com o mundo. Em primeiro lugar, eu quero apresentar para você a ambição do mundo. Veja só o texto de Tiago, capítulo 4, de 1 a 3. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. A ambição do mundo, os deleites, é o desejo de ser parte. Esse é um tipo de relacionamento. Desejar ser parte do mundo, se divertir com o mundo, se vestir como o mundo, frequentar os mesmos lugares do mundo, se relacionar com o mundo. Agora, nós sabemos muito bem que este mundo é governado por Satanás, pelo diabo. Tiago está falando aqui com pessoas religiosas, pessoas que conheciam a palavra de Deus, que conheciam o cristianismo. Nós podemos aplicar esse texto para a nossa igreja local. Irmãos e amigos, ser membro de igreja não salva ninguém. Dar dízimo, participar da promessa de missões, oferta de fé para sustentar missões, não salva ninguém. Nenhum ato religioso
fazer jejum, fazer oração, tudo isso que eu estou falando é muito importante, demonstra seu amor para Deus. Mas não é isso que salva o ser humano. Não é isso que te faz amigo de Deus. É o Espírito Santo quem salva o homem. É Deus quem regenera. É Deus quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, o homem natural, o homem que vem ao mundo, ele tem deleites. Ele tem esse desejo pecaminoso dos prazeres da carne, do corpo, do ego. E aí, nesse ambiente de igreja, como Jesus também deixou claro, onde há o joio e o trigo juntos crescendo. Você que está me ouvindo, deve se examinar. Eu sou salvo? Eu sou filho de Deus? Ou eu só sou membro da igreja? Ou eu sou perdido? De quem eu sou amigo de fato? Tiago fala de guerras e pelejas. Havia discussões e divisões entre os membros da igreja. As guerras é aquele combate com um adversário com todos os meios disponíveis. Armas, com a finalidade de você aniquilar. E isso acontece dentro da igreja local. Pelejas são lutas, que é uma expressão mais abrangente. Refere-se aos atritos menores, a rivalidades, ciumeiras, dissensões na igreja, por pertencer a um grupo, a rival dentro do... Não deve ser assim. E esses conflitos ocorrem em todo lugar. No dia a dia, no âmbito político, entre os parceiros sociais, na vida econômica, na vida profissional, entre vizinhos, dentro de uma casa, entre as gerações, entre cônjuges, entre vós, os membros da igreja. Não refere que são salvos. Faziam parte daquela comunidade lá. Havia joio e trigo ali. Agora, qual a causa das lutas? De onde elas vêm? Olha só o que Tiago fala, dos vossos deleites, que literalmente significa prazeres. Vivemos no reino do mundo, e por natureza o mundo está em nós. Nascemos no mundo. A luta por bens, por ascensão social, por poder, por realização na vida, por felicidade, por sexo, por prazeres. Tudo está envolvido aqui. Vossos membros são os órgãos do nosso corpo, cada parte do nosso corpo. E de acordo com a Bíblia, o homem possui um cerne mau, duríssimo. A Bíblia fala que o coração do homem é um coração de pedra. Unicamente o próprio Deus tem o poder de realizar o transplante cardíaco que salva o ser humano. Tirar o coração de pedra e colocar um coração sensível a Deus. Que ouve a Deus, que obedece a Deus. Tiago fala que eles cobiçavam. Cobiçais. Trata aqui de um desejo insaciável e egoísta. Quanto mais tem, mais deseja possuir. A pessoa não está satisfeita com nada. Não é agradecida. E cada vez quer mais, 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 mais. E nada a satisfaz. Porque ela tem um vazio dentro dela. Falta-lhe Deus. E nada pode satisfazer plenamente o homem. E por isso eles matavam. Matavam relacionamentos. Matavam no coração. E isso se refere a desprezo, a indiferença com o meu semelhante, com o meu próximo. Matar. Você mata uma pessoa dentro do seu coração. Você mata ela com as suas palavras, com a sua ofensa, com a sua rejeição. Você mata uma pessoa. E isso é sinal
de que você não é amigo de Deus. Sois invejosos. A pessoa deseja ter o que pertence a outro. Está entendendo? Eu vejo um relógio bonito lá no braço do irmão. Eu quero o que é dele. Eu não quero um mais bonito ou um outro. Eu quero o dele. E eu mato ele se for preciso. Isso é inveja. E 3 vezes Tiago, inspirado por Deus, nos diz: nada tendes, nada podeis alcançar, nada recebeis, nada, nada. Eles combatiam e guerreavam. As lutas eram e são intensas para satisfazerem os seus próprios desejos egoístas. Irmãos, nosso grande inimigo, muitos dizem que é o diabo. Mas eu creio que nosso maior inimigo é o nosso próprio eu, a nossa carne, que tem que ser crucificada com Cristo na cruz. Porque o crente não pode ser egoísta. Se uma pessoa é egoísta, alguma coisa de errado está nela. Se ela ama demais a si própria, se ela pensa em satisfazer apenas os seus desejos, se ela não pensa no prazer, no bem-estar do próximo, há algo de errado com ela, espiritualmente falando. E essa conduta afeta até a vida de oração. Em 2 sentidos. Sabe, nós vivemos nessa época de pandemia, né? E creio que vai ser um divisor de águas. Aqui as pessoas, e você que está me ouvindo, já pode se avaliar. Né? O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, ele fala, olha, analisem a si próprios, se vocês de fato estão na fé. Então, a pessoa que não ama Deus, não ora. Não é a pessoa que não vai na igreja. É a pessoa que não ora, que não busca a Deus. O desviar do crente, porque cristão verdadeiro não desvia permanentemente. Pode cair, mas se levanta e persevera. É o que a palavra de Deus nos diz. Agora, quando a pessoa para de orar, você tem orado nessa pandemia, onde os cultos estão interrompidos de acordo com a lei do país, e nós seguimos a lei? Você lê a sua Bíblia? Você ouve a palavra de Deus pregada nas mídias sociais? Você tem falta disso? Você tem falta do relacionamento na igreja local, de adorar a Deus, de cantar a Deus, da ceia do Senhor? Olha, isso são evidências se você é amigo de Deus ou amigo do mundo, amigo do diabo, que é o príncipe deste mundo. Então, a primeira coisa que Tiago fala aqui, que afetava essa conduta deles, que eles eram amigos do mundo, é que eles não pediam, eles não oravam. Por que não ora? Porque não crê em Deus, porque não tem relacionamento com Deus, porque não confia em Deus, porque não acredita que Deus pode mudar a situação, por isso que não ora. Então é a maior evidência de perdição, é alguém que tem uma vida e que não está orando. E essas pessoas não oravam. Você ora? Você fala com Deus? Você tem intimidade com Deus? Você derrama lágrimas diante de Deus? O segundo motivo que Tiago levanta aqui com relação à vida de oração é que eles pediam, mas não recebiam. Olha só que interessante. Eles pediam mal, eles não sabiam pedir. O pedido deles não agradava a Deus. Se tornava um pedido inaceitável. Eles queriam esbanjar nos seus próprios prazeres carnais. Mas a condição essencial de toda oração se encontra em 1 João 5,14. Veja só o que diz a palavra de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós queremos dar receitas para Deus. Senhor, faça isso na minha vida, faça aquilo, faça...
confie em Deus. Ele te ama, Ele sabe mais que você, Ele é mais forte que você, Ele sabe o melhor por você e todas as coisas cooperam para o seu bem. Eu tenho aprendido isso. Não queira dar receita para Deus. Entregue seu caminho nas mãos dele. Confie nele. E ele vai fazer o melhor por você. O egoísmo deturpa até mesmo a oração, quando ela ainda existe. De modo que essa oração pode se tornar vã. O egoísmo faz com que Deus seja um mero fornecedor dos meios que a pessoa tem para se afirmar, reforçar sua posição. Deus somente se torna um provedor de auxílios para a felicidade, para o conforto, para os prazeres, para a edificação do pedestal da autoexaltação dessa pessoa. Ela pede a Deus para gastar em seus prazeres carnais. Uma pessoa pode até estar na igreja e pedir dons do Espírito, de forma pecaminosa, para se destacar na igreja, para ser reconhecido na igreja. Olha só que coisa. Cristianismo não é uma religião de coração. Deus vê o coração das pessoas. Então, esse egoísmo aqui leva as pessoas a terem, quando têm uma vida de oração, completamente desagradável a Deus. E é lógico que Deus não vai acatar esses pedidos, né? Porque as pessoas querem gastar nos seus deleites, nos seus prazeres pecaminosos. E Deus quer que eu e você que me ouve seja um canal de bênção para o missionário, para o próximo. Deus nos dá na mão direita para sermos bênção na mão esquerda. Entra por um lado e nós somos abençoados e abençoamos outras pessoas. Você é um canal de bênção com os recursos que Deus te concede? É a pergunta que deve ser respondida. Então, nesse primeiro ponto aqui, eu estou pregando e quero fazer a aplicação que você tem que decidir ser um canal de bênção para o próximo no mundo. O egoísmo é uma forte evidência de alguém que é membro da igreja, mas não faz parte do corpo de Cristo. Membro da igreja local, não da igreja celestial. Cuidado, examine-se a si próprio, diz o apóstolo Paulo. Então nós vimos o primeiro relacionamento aqui que um ser humano pode ter com o mundo, a ambição do mundo. Agora nós veremos a união com o mundo. Preste muita atenção. Preste muita atenção que isso não é palavra de homem, não. É palavra de Deus, o que eu vou ler agora. E considere isso seriamente na sua vida. Olha como ele começa. Tiago falando no capítulo 4, versículo 4 a 7. Adúlteros e adúlteras. Forte, hein? Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A união com o mundo. E aqui, no final do versículo 7, Tiago fala quem que é o amigo verdadeiro. Ainda que a pessoa nem saiba de quem está unida com o mundo. O diabo, Satanás. E se você é amigo do diabo, você vai morar com ele pela eternidade no lago de fogo. Não é ele reinando lá no inferno, não, viu? Com um tridente lá sendo o rei do inferno. Não. Ele e você vão ser julgados eternamente, condenados no lago de fogo, se você é amigo do mundo. O Velho Testamento trata de Israel
como sendo a esposa de Jeová. Em vários textos. Até o livro de Oséias nos traz essa figura. E muitas vezes, o povo de Deus, Israel, se tornou uma esposa infiel, como o livro de Oséias. O Novo Testamento apresenta a igreja como a noiva pura do Senhor Jesus Cristo. As graves palavras adúlteros e adúlteras não se dirigem às pessoas que não conhecem o amor de Deus, mas àqueles que ouviram o Evangelho, ouviram o pedido de casamento, na palavra de Deus proclamada, pregada no Evangelho, responderam sim a Deus, experimentaram seu amor, viveram em sua comunhão, mas depois lhe deram as costas, conforme o autor de Hebreus, no capítulo 6, declara. Eram pessoas que estiveram pertinho, na porta do céu, mas nunca foram salvos. Em determinado momento, fizeram a sua escolha e foram para o mundo. São religiosos que conhecem a palavra de Deus, mas passaram a flertar com o mundo, desertaram para o lado dele, se associaram a ele. Se relacionar com o mundo, com intimidade de amigos, significa perder a Deus, se tornar inimigo de Deus. Olha, deixa eu tornar bem claro aqui para você do que eu estou falando de mundo. Eu estou falando dos locais que você frequenta. O mundo frequenta que lugar? Né? Vamos deixar de lado essa fase de pandemia, né? O mundo frequenta as baladas, onde rola bebida, músicas com mensagens de morte, de prostituição, o carnaval, o meio político. Esse é o mundo governado por Satanás. As vestimentas, onde as mulheres querem se vestir com cada vez menos roupa. De quem que você é amigo? Porque o cristão tem que ser sal e luz. A mulher cristã tem que se vestir com modéstia. Ela tem que desejar ser vista pelo seu marido, pelo seu esposo, no seu quarto. Mostrar as suas partes, as suas coxas. Né? Nossa, pastor. O mundo... A gente está andando aí pelos shopping centers da vida, né? Tem visto cada vez menos roupa na mulherada. Você é amigo de Deus ou amigo do mundo? Você quer glorificar a Deus ou quer ser igual ao mundo? Ou quer ter os elogios do mundo? Quem quer ser o líder? Tiago é muito claro aqui. Quem se faz amigo do mundo é inimigo de Deus, é perdido, é condenado, é oposto a Deus. A palavra mundo, né, cosmos no grego, significa enfeite. O termo cosmético origina-se dela. O mundo é uma criação linda, uma bela ordem. E o mundo também tem o sentido de humanidade, um mundo de pessoas, o sistema em que nós, igreja, estamos inseridos. Paulo nos escreve que nós não devemos nos conformar com este mundo em Romanos 12. Não tomar a forma do mundo, porque o crente tem que ser santo. Manter a amizade com o mundo é ter boas ligações afetivas com as pessoas, poderes, instituições, lugares, que são pelo menos indiferentes para com Deus. E assim é estar em inimizade contra Deus. Alguém me disse assim, pastor André, eu vou lá no carnaval, na matinê, levar minhas crianças, não tem nada demais lá. A gente só se diverte. Olha, o carnaval é um culto a Satanás. Um culto à carne. Um tributo a ele. E além disso, ele é indiferente a Deus. Ser indiferente a Deus, pelo menos isso, já é ser amigo do mundo. E isso significa condenação. A pessoa nunca foi habitada pelo Espírito Santo.
Deus, diz a Bíblia, se internece com ciúmes pelo Espírito Santo que colocou dentro dos crentes. Os crentes são habitados pelo Espírito de Deus. Deus é um Deus zeloso e, portanto, não vai tolerar uma fidelidade dividida. Ou a pessoa é de Deus e é santa, porque ele é santo, ou é do mundo e é imunda. Esse anseio ciumento expressa o desejo amoroso de ter inteiramente a pessoa amada. Deus quer se relacionar totalmente com seus filhos. O Espírito Santo é a mais íntima comunhão que Deus estabelece conosco nessa era presente. Porém, conforme esse amor se torna mais pleno, ele também é mais sensível. Um chefe, um colega, um vizinho não podem magoar um homem tão profundamente quanto a sua própria esposa. Da mesma forma, quanto mais próximos de Deus estamos, mais zelo Deus tem por nós. Sabe, irmãos, é preferível perder o mundo todo, inteirinho, que perder a Deus. Porque Deus dá maior graça. Isso significa que Ele ajuda, Ele favorece quem não merece, que eu não mereço. Mas eu sou amigo de Deus, então Ele, eu estou dando um exemplo, não estou me exaltando. Se você é amigo de Deus, então Ele concede graça para você. Ele te favorece, Ele te abençoa. Essa ajuda gratuita de Deus põe à disposição, como diz Provérbios 3:34, que ele está citando aqui, né? Não para os soberbos, não pelas pessoas autossuficientes, mas para os humildes, os homens que são dependentes. Tiago cita Provérbios 3:34 a fim de mostrar o que desagrada a Deus, que é a soberba, aqueles que se exaltam, que buscam aliança com o mundo para a satisfação de seus desejos egoístas. Então ele está mostrando o que desagrada e o que agrada a Deus, humildade, que é o que cabe a nós fazer. Mas aos humildes ele concede graça por duas razões é relevante essa palavra humildade. Em primeiro, ela nos torna dóceis para a vontade de Deus. Cria disposição para ocupar o espaço que atribui, onde e pelo tempo que ele determinar. Nós nos tornamos humildes para fazer a vontade de Deus, para acatar a palavra de Deus, para fazer o que Deus quer. Em segundo lugar, Deus praticamente visa nos encontrar no lugar em que estamos embaixo. Deus vem a nosso encontro. Quem tenta se elevar não encontra Deus. Jesus veio buscar o que se havia perdido. Ele não desceu, ele não encarnou, Jesus Cristo, para nos salvar. Então a pessoa quando quer se engrandecer e quer se tornar um igual a Deus, não encontra Deus. Nós temos que reconhecer a nossa fraqueza. Nós temos que reconhecer a nossa pecaminosidade. Nós temos que reconhecer e depender de Deus para tudo. Isso é humildade. Eu não sou mais sábio que Deus. Eu não posso mais do que Deus. O que Deus fala para mim, na Bíblia, na sua palavra, é o que é melhor para mim. Mas muitas pessoas estão dentro da igreja, estão querendo tocar a sua vida do seu jeito e estão sendo amigas do mundo. E aí elas, então, o texto diz, elas são amigas do mundo e, consequentemente, de Satanás, ainda que não saibam, ainda que se dizem crentes. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que elas são perdidas, amigas do diabo, indo para o inferno. Então, Deus praticamente visa nos encontrar no lugar em que estamos. Aqui embaixo, em humildade, como seres humanos. Deus vem a nosso encontro e quem tenta se elevar não encontra Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Irmão, sujeitar a Deus envolve temor a Deus. E temer a Deus envolve considerar o que Deus fala na sua palavra.
e não rejeitar, e não fazer a própria vontade. Sujeitar a Deus é ser submisso a Deus. É um termo militar que, como um soldado obedece àquele que tem autoridade sobre ele. Sujeitar a Deus é isso. E a vontade de Deus para mim e para você e para o homem está revelada na palavra dele. Você se sujeita a Deus? Ou você quer levar a sua vida do seu jeito? Se é assim, saiba, não por palavra de homem, mas por palavra de Deus. Você é inimiga de Deus. Está perdida. Uma pessoa condenada. Ah, mas eu sou membro de tal igreja, está indo para o inferno. Se você ama o mundo, se você é amigo do mundo. É isso que Tiago está falando. Resista ao diabo. O diabo, o inimigo de Deus, deve ser enfrentado com resistência. E então ele fugirá de nós. Não lhe devemos dar espaço ao diabo, nem por indiferença, nem por medo. Assim como Jesus se negou a lhe dar espaço até o último suspiro. Não dê brecha para o inimigo entrar na sua vida, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele faz isso cegando a pessoa. A pessoa está no mundo, está na vida de pecado e acha que está bem com Deus, está bem na vida. Não, eu sou crente, tenho a vida eterna. Porque foi cegada pelo diabo. Resista ao diabo. Resista ao diabo. Seja sal nessa vida. Seja luz para os perdidos. Se sujeite a Deus, senão o diabo vai tomar conta de você. Seja fiel a Deus neste mundo. Nós temos mais um relacionamento do ser humano com o mundo, mas eu quero encerrar por aqui hoje. Nós vimos 2 relacionamentos do ser humano com o mundo. A ambição do mundo, isso é o desejo do mundo. Então você decide, eu serei bênção para o próximo no mundo. E em segundo lugar, a união com o mundo. Decida ser fiel a Deus no mundo. Porque você está aqui, assim como eu. Então seja fiel a Deus. Seja amigo de Deus. E se você é habitado pelo Espírito Santo, é isso que vai acontecer com a sua vida. Se não for, vai desviar e vai ficar no mundo e vai se tornar amigo do mundo. Uma palavra forte, que tem continuação na próxima mensagem. Mas Deus abençoe você. Deus abençoe e que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. Amém.